Afinal, o que seriam os corpos incorruptos? Seriam realmente milagres? Só aconteceriam, por exemplo, no seio da Igreja Católica? E o que a Igreja Católica tem a dizer sobre isso? São muitas perguntas que envolvem esse grande mistério que são os corpos incorruptos. Corpos de santos falecidos e que não entraram em decomposição. Esses corpos, às vezes, têm a sua preservação total, e em outras apenas um pedaço do corpo. E são, como nós vamos ver já já, preservações bem diferentes das outras preservações possíveis. Porque sim, é possível preservar um corpo de forma incorrupta, mas existem os meios artificiais, os meios naturais e também os que a gente pode chamar de extraordinários, os que não são explicados pela ciência. O milagre dos corpos incorruptos, eles são um milagre praticamente exclusivo da Igreja Católica. E acontece, como eu já falei, em corpos de santos e até beatos falecidos. Esse prodígio dos corpos incorruptos nunca aconteceu antes da Igreja Católica ou fora da Igreja Católica. Os corpos incorruptos que estão em igrejas protestantes, porque isso acontece, isso já aconteceu, esses corpos incorruptos são de pessoas falecidas e, na época, eles pertenciam à Igreja Católica. Não é que foi vamos dizer assim, um cristão protestante que faleceu e teve seu corpo tornado incorrupto por milagre de Deus. Não, ele pertencia à Igreja Católica, o milagre aconteceu, mas depois aquela diocese ou aquela igreja específica se separou da igreja. Então os milagres de corpos incorruptos, eles são, por um motivo que só Deus pode nos dizer, de exclusividade dentro da Igreja Católica. Eu digo só Deus pode dizer, porque sim, o Espírito Santo sopra onde quer. Pode acontecer milagres em outras igrejas. Essas pessoas seguem na sua consciência cândida e sincera Jesus Cristo. E o Espírito Santo sopra aonde Ele quer, onde o Senhor desejar. Até porque o Espírito Santo é o Espírito do Senhor. Mas, no caso dos corpos incorruptos, eles têm acontecido dentro da igreja e nunca antes da Igreja Católica. A Igreja Católica não foge a esse tipo de questionamento, nós já sabemos disso. Nós já vimos aí no nosso canal vários vídeos, como do milagre de Nossa Senhora de Guadalupe, sobre Santo Sudário, vários vídeos falando exatamente sobre essa questão dos milagres, sobre essa questão de pedir ajuda da ciência para investigar, para ver se existe realmente algo que possa comprovar que, aqui no caso aqui em questão, que o corpo incorrupto, ele está incorrupto por uma questão que não seja, por uma causa que não seja extraordinária. E, diante dessa investigação, já aconteceu, a igreja já elencou as possibilidades de um corpo se tornar incorrupto por causas que não sejam as extraordinárias, as milagrosas. Vamos a esses casos. A preservação artificial é uma técnica que data de 3000 a.C. e deve ter sido uma técnica usada pelos egípcios. Eles devem ter sido os primeiros criadores desta forma de preservação dos corpos. Então nós estamos vendo aí que existe sim uma preservação de corpos, ou seja, os corpos ficam incorruptos artificialmente. E esse procedimento se chama embalsamento. O cérebro e os órgãos internos são retirados. A cavidade craniana é preenchida com resina quente e a cavidade abdominal com produtos conservantes. Todo o corpo, então, é colocado em carbonato de sódio, que era trazido do deserto da Líbia, no caso dos egípcios. Ele era desidratado durante 60 dias e depois era limpo com várias especiarias e azeite. Depois ele era envolto em pelo menos 350 metros de algodão linho.
O corpo era acompanhado com as joias preferidas do defunto, para serem úteis na viagem para a eternidade. Depois de todo esse preparo, o corpo embalsamado ia para o sarcófago. Tal processo também foi usado pelos Incas no Peru e pelos Lamas no Tibete. E esse é um caso interessante. Os corpos sempre ficam rígidos e secos no caso da preservação artificial. Isso é interessante guardar para que a gente possa, mais na frente, saber a diferença entre uma preservação completamente não extraordinária, porque existe aquela que é causada pela própria natureza, e essa que a gente acabou de falar, que é criada pelo próprio homem, de forma artificial. Há uma diferença palpável entre os corpos incorruptos que foram tornados desta forma extraordinariamente e, no caso, dessa forma, de forma acidental ou, como nós acabamos de falar, de forma artificial. Então, os corpos ficam rígidos e secos no caso da preservação artificial. Na preservação acidental, as regiões de clima quente e seco são muito propícias para esse tipo de fenômeno. O terreno seco e quente permite rápida evaporação dos fluidos do corpo e interrompe assim a dissolução dos órgãos internos, o que impede a decomposição. As melhores preservações naturais foram encontradas no Egito também, no Peru e no México. No Chile foi encontrado o corpo de um menino preservado pelo gelo. Na Alemanha, pela radiação do solo. Na Rússia, nas covas com componentes ricos em calcário. Lembrete, todos esses corpos não permaneceram perfeitos e fora desses ambientes eles se decompõem, ou seja, eles entram em decomposição. Verificamos aqui que, novamente, no caso da preservação acidental ou preservação natural, nós podemos falar assim, os corpos ficam rígidos e secos e a preservação não é total. Então é um caso muito simples que nós acabamos de ler, o caso da preservação no gelo, lugares também em que existe radiação no solo. Então, nós acabamos de ver uma informação que a própria Igreja Católica nos traz, que a ciência nos traz, que sim, corpos podem ser preservados artificialmente, no caso do embalsamento, ou de forma acidental, ou naturalmente, que foram esses casos que nós acabamos de falar. Importante revisar, na preservação artificial os corpos são embalsamados, o corpo é desidratado. Lembre-se de uma múmia. Só vocês lembrarem de uma múmia e vocês vão saber o que nós estamos falando. Os corpos ficam rígidos e secos. E é diferente da preservação acidental, ou podemos chamar de natural. Estes corpos não permaneceram perfeitos e fora dos ambientes de origem eles se decompõem. Os corpos incorruptos não ficam rígidos e secos, mas estão em sua maioria úmidos e flexíveis, em alguns casos há muitos séculos. Estamos falando de corpos incorruptos de forma extraordinária, que nós vamos falar aqui no vídeo como corpos incorruptos. E mais, estão em condições naturais que ajudariam na decomposição do corpo. Trata-se da preservação milagrosa de um corpo e, como tal, não obedece a nenhuma lei natural. Solo quente e seco, terreno rico em calcário, solo radioativo, etc. E nem foram embalsamados. Impressionante, meus irmãos. Alguns até exalam algo como que perfume. Para as técnicas anteriores demonstradas, como nós falamos, a preservação artificial e acidental, é preciso que o corpo seja rapidamente colocado em lugar que favoreça sua preservação. Isso significa dizer que, no caso da preservação acidental, o corpo tem que estar no gelo, o corpo tem que estar num lugar onde haja radiação no solo, para que haja essa preservação acidental. E no caso da preservação artificial, tão logo a pessoa faleça, esse corpo tem que ser embalsamado, com toda aquela técnica que nós acabamos de ver. Então isso é necessário, é muito importante esse lado. É muito importante esse pré-requisito. Que o corpo seja rapidamente colocado em lugar que favoreça a sua preservação. No caso dos corpos incorruptos de alguns santos, e novamente nós estamos falando dos milagres já,
o enterro aconteceu muito tempo depois de sua morte, impossibilitando esta condição. São Bernardino de Sena, por exemplo, ficou 26 dias exposto. Santa Ângela de Médici, 30 dias. Santa Teresa Margarida do Sagrado Coração, 50 dias exposto. Na história da Igreja, existem centenas de relatos comprovados de fenômenos de incorrupção parcial e de corpos 100% incorruptos, como é o de Santa Rita de Cássia. Como nós acabamos de falar, existem os corpos incorruptos onde todo o corpo é milagrosamente preservado, ou em caso em que somente uma parte do corpo é preservada. O caso mais famoso é o de Santo Antônio, onde somente a língua está preservada, que atribui-se esse milagre ao fato de que Santo Antônio era um grande pregador. Então a sua língua era abençoada a tal ponto dela ser preservada. Então agora nós vamos ter uma pequena lista com fotos de santos que tiveram seus corpos preservados milagrosamente. A ciência já investigou esses casos que eu vou mostrar. São muitos, eu selecionei apenas alguns. Esses casos já foram estudados pela ciência e foi-se comprovado que não é caso de preservação artificial, que é o embalsamento, nem preservação acidental, por causa de um lugar onde contenha gelo, um local onde o solo tenha radiação, e todos aqueles casos em que as causas possam ser naturais. Em todos esses casos que nós vamos mostrar aí, com algumas fotos, porque não é fácil conseguir essas fotos, os corpos incorruptos eles ficam expostos em esquifes de vidro. Em todos esses casos já se foi comprovado pela própria ciência que não é caso nem de preservação artificial e nem de acidental. Não existe explicação para esses casos. Eles são considerados extraordinários, ou seja, milagres, intervenção divina, mostrando que Deus está acima da matéria, que Deus transcende a matéria a tal ponto de preservar a própria matéria, porque Deus é onipotente e faz o que Ele desejar. Então, através deste milagre, o que Ele está dizendo? Da mesma forma como eu posso preservar facilmente esse corpo material, eu posso com muita tranquilidade preservar a sua alma espiritual. É isso que Deus diz para nós. Somos imortais, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então vamos conhecer alguns exemplos de corpos incorruptos. Santa Catarina Labouré, por exemplo, a serva de quem Nossa Senhora incumbiu de divulgar a medalha milagrosa, morreu em 31 de dezembro de 1876. Seu corpo foi sepultado em 3 de janeiro de 1877 e exumado em 1933. Depois, meus irmãos, de exatos 56 anos, seu corpo foi encontrado em perfeito estado de conservação. Apesar de seu tríplice ataúde estar em péssimo estado, devido ao excesso de umidade, e olha que o clima seco ajuda na preservação. O ataúde estava completamente destruído. O seu corpo encontra-se exposto na Capela Milagrosa em Paris. O médico que procedeu à exumação, vendo o corpo tão flexível, aí nós acabamos de ver a diferença. A diferença que temos entre a preservação artificial ou acidental, que pode ser artificial ou natural, da preservação milagrosa. O corpo de Santa Catarina é completamente flexível. Voltando, o médico que procedeu à exumação, vendo o corpo tão flexível, teve a ideia de levantar as pálpebras de Santa Catarina e recuou imediatamente, estarrecido pelo prodígio. Não apenas as pálpebras se abriram sem dificuldade, mas os olhos azuis, que haviam contemplado Maria Santíssima, conservavam-se límpidos e belos. O corpo de Santa Catarina repousa agora num relicário, na parte de baixo do altar, erigido no local em que Nossa Senhora lhe apareceu. Lá pode ser visto e venerado pelos fiéis, que do mundo inteiro acorrem à Rua de Bec. É lindo, né? Vocês podem perceber aí nessa imagem o corpo incorrupto de Santa Catarina Labouré. O outro caso é Santa Bernadette. A vidente que esteve com Nossa Senhora de Lourdes também teve seu corpo milagrosamente conservado. Seu corpo encontra-se com as articulações flexíveis. Apenas uma ligeira camada de cera
foi passada no rosto para evitar a formação de mofo. Ele está exposto na capela do convento de St. Gildard, em Nevers, numa preciosa urna de cristal e metal dourado. Ali, envolvido de imponderáveis sobrenaturais, pode ser visto e venerado por qualquer fiel. Beata Ana Maria Taigi nasceu em Siena de Toscana, viveu humilde simplicidade, atendendo a um pobre lar com 7 filhos, vendo-se obrigada em várias ocasiões a sustentar a casa com seus trabalhos de costura, quando seu marido perdeu seu emprego. Foi uma mulher de luzes extraordinárias e rodeada de maravilhosos carismas e dons extraordinários. Percebam, este corpo incorrupto não está embalsamado, não está em nenhum lugar que naturalmente ele possa ser preservado. Uma preservação milagrosa. Ângela da Cruz nasceu nos arredores de Sevilha em 30 de janeiro de 1846, tendo sido batizada no dia 2 de fevereiro seguinte na paróquia de Santa Luzia. Pouco tempo teve de escola, aprendendo a escrever, algumas noções de aritmética e catecismo. Apesar da sua pobreza, desde pequena se habituou a partilhar os bens da sua casa com os mais pobres. São Carlos Cesi nasceu em 1620 no povo italiano de Cesi. Um dia um bando de aves espantou os bois que Carlos dirigia quando estava arando, e estes arremeteram contra ele com grave perigo de matá-lo. Quando sentiu que ia perecer no acidente, prometeu a Deus que se fosse salvo se tornaria religioso, e milagrosamente ficou ileso. Pediu então aos religiosos franciscanos que o ajudassem a entrar em sua comunidade, e eles o convidaram a que fosse a Roma para que falasse com o superior da congregação. Assim o fez junto com 3 companheiros, e após ser provados na humildade, tratando-os com muita dureza, o superior permitiu admiti-los. Mais um santo incorrupto. São Curadás. São Curadás é muito famoso, conhecido como o padroeiro dos sacerdotes. São Maria Vianney ficou conhecido no mundo inteiro com o nome de Cura, vigário, Curadás, um pequeno lugarejo da França, país onde o santo nasceu em 1786. Ele era o vigário de Ars, né? Morreu com 73 anos em 1859. É modelo para todo cristão e um exemplo para todos os párocos, vigários e sacerdotes. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 4 de agosto e por isso essa data é o Dia do Padre. São Pio de Pietrelcina. Nós temos um vídeo muito bem feito com o nosso irmão Luciano. Eu não vou me ater a São Padre Pio de Pietrelcina, até que é um santo famoso. E deixo para vocês essa imagem belíssima da face do corpo incorrupto de São Padre Pio de Pietrelcina. É impressionante. São João Bosco, figura ímpar nos anais da santidade no século XIX. Dom Bosco foi escritor, pregador e fundador de 2 congregações religiosas, tendo sobretudo exercido admirável apostolado junto à juventude, numa época de grandes transformações. Dotado do dom de discernimento dos espíritos, da profecia e dos milagres, era admirado pelos personagens mais conhecidos da Europa no seu tempo. Belíssima imagem do corpo incorrupto de São João Bosco. Santa Maria Mazzarello nasceu no dia 9 de maio em Mornese, Itália. Sendo uma simples camponesa, pobre e ignorante, chegou a ser fundadora da que hoje é a 2ª comunidade religiosa feminina no mundo inteiro em relação ao número de religiosas, a Comunidade Irmãs Salesianas. São Vicente de Paulo também é um santo muito famoso. Quem não já ouviu falar dos vicentinos? Vicente de Paulo nasceu em 1581 no povoado de Pau, na França. Já criança, conviveu com os pobres, experimentou as condições de sua vida. Em 1600 ordenou-se sacerdote. Muito embora por algum tempo tenha procurado fugir da pobreza de sua origem, contudo, com a orientação de diretores espirituais, sentiu em si a urgência de buscar com empenho uma santidade mais profunda. Foi então levado pela divina providência, através dos acontecimentos de sua vida, a assumir o firme propósito de se dedicar à salvação dos pobres. Santa Verônica Giuliani, 9 de julho. Neste dia, celebramos Santa Verônica Giuliani, cujo nome de batismo era Úrsula Giuliani, que nasceu em Mercatello, perto de Urbino, no ano de 1660. 1660, hein? Era a 7ª filha do casal Francisco e Benedita Giuliani. Verônica ou Úrsula entrou para as irmãs
Clarissas aos 17 anos de idade, na cidade de Castelo. No ano de 1697, lemos em seu diário: na sexta-feira santa de madrugada, eu estava em oração. Deus fez penetrar em minha alma a graça ao dar-me os sinais e as dores que o Verbo Divino havia sofrido pela minha redenção. Senti em meu coração uma dor mortal. Assim descreve a recepção dos estigmas. Ela foi uma santa que teve os estigmas de Cristo. Eu vi sair de suas santas chagas 5 raios resplandecentes, e todos vieram perto de mim. Em 4 estavam os pregos, e no outro estava a lança, como de ouro, toda candente, e me passou o coração de fora a fora. Quando vi esses estigmas exteriores, confia Santa Verônica ao seu diário, chorei muito e roguei ao Senhor que se dignasse a escondê-los aos olhos de todos. Seu desejo foi ouvido, vivendo em reclusão total por toda a vida. Após a sua morte, ocorrida na cidade de Castelo em 1727, numa sexta-feira, após 33 dias de doença sobre seu corpo, que mostrava ainda as feridas da paixão, foi feita autópsia. Os médicos reconheceram que o coração realmente estava transpassado de fora a fora. Mas as finas páginas de seu diário, escritas durante mais de 30 anos e publicadas, formaram 44 volumes, enriqueceu a nossa literatura católica. E aí, meus irmãos, nós vemos um caso belíssimo, além do corpo estar incorrupto, um detalhe no coração de Santa Verônica. Esse detalhe impressionante, que deixa todos nós atônitos, como Deus é generoso em nos mostrar esses milagres maravilhosos. Porque a nossa fé não deve se basear nos milagres, né, nessas graças materiais, mas sim na nossa fé, que é aquilo que a gente deve acreditar, é um desafio para a nossa alma. Mas Deus é tão maravilhoso, tão generoso, que nos agracia com esses lampejos do seu poder extraordinário. É impressionante os corpos incorruptos, assim como a milagrosa imagem de Guadalupe, assim como o Santo Sudário, assim como o milagre de Lanciano, o milagre eucarístico de Lanciano. Vamos então conhecer, eu já falei sobre isso um pouquinho antes, a questão da incorrupção parcial. Existem casos de incorrupção parcial, isto é, apenas alguns órgãos são preservados, mas o restante do corpo é destruído. Como nós já falamos, o caso de Santo Antônio de Pádua, somente a língua foi preservada. Depois de 400 anos de sua morte, estava vermelha e perfeitamente intacta. Mesmo sem explicações científicas, podemos afirmar que permaneceu a recordação do seu incansável ministério de pregação da palavra de Deus. Vocês viram aí vários casos, são poucos diante das dezenas de casos que existem de corpos incorruptos. Volto a dizer, preservados de forma milagrosa. A ciência não os coloca na situação de embalsamento, de qualquer preservação artificial ou de qualquer preservação acidental. Mas vamos ver agora oficialmente qual seria a posição da Igreja. A Igreja não canoniza levando em conta somente se o corpo é incorrupto. O Concílio de Trento declara que os corpos dos santos, mártires e outros que vivem agora com Cristo podem ser venerados, pois lembram a glória, o poder e a soberania de Deus sobre todas as leis naturais. Nós acabamos de falar isso minutos atrás. Papa Bento XIV, em um documento sobre beatificação e canonização, explica quais as condições para considerar milagrosa a conservação de um corpo. Corpos incorruptos desintegrados após alguns anos não devem ser considerados, por exemplo. E quarto ponto, segundo o documento acima citado, documento redigido pelo Papa Bento XIV, somente são milagres divinos os corpos incorruptos que permanecessem com certa flexibilidade, cor e semblante semelhante a quando os santos estavam vivos. Não é qualquer corpo preservado de um santo que é considerado pela Igreja um corpo incorrupto, transformado pelo poder de Deus. Então nós verificamos aí que um corpo incorrupto que fica somente pouco tempo de forma incorrupta, não é um milagre, não é considerado um milagre, até porque o milagre de Deus é irrevogável. Deus não volta atrás nas obras que Ele realiza. Impressionante
é que são inexplicáveis. Mostram a centelha do poder divino. Os corpos incorruptos, eles lembram o quê? Que o corpo é templo do Espírito Santo. E lembram ainda mais o que vai acontecer no juízo final. Que os corpos serão ressuscitados e ficarão completamente acima da corrupção da matéria. Os corpos ressuscitados, ou corpos gloriosos, ou corpos espirituais, são outros nomes que são dados aos corpos ressuscitados nas Sagradas Escrituras, eles serão completamente livres da corrupção da matéria, eles não sentirão fome, eles não sentirão calor, eles não ficarão doentes, eles serão incorruptos. A verdade é essa. O corpo incorrupto, esses corpos incorruptos que nós vemos preservados hoje, sem vida, né? A alma não está ali, mas estão na sua, vamos dizer assim, estão sendo preservados quanto à matéria. Nesse sentido, eles estão livres da corrupção da morte. Esses corpos incorruptos são uma lembrança palpável, um milagre consistente que nos faz recordar da promessa de Jesus Cristo que todos nós ressuscitaremos no fim dos tempos. E isso, logicamente, já foi comprovado com a própria ressurreição de Jesus. Então, a semelhança do corpo ressuscitado de Jesus, nós receberemos também corpos ressuscitados. E os corpos incorruptos são um lembrete inexplicável, palpável, volto a dizer, e precioso que está diante de nós em nossas igrejas. Atestam a glória, o poder e a soberania de Deus sobre as leis naturais. Isso nos faz lembrar que nossos corpos entram em decomposição e nos faz pensar sobre a nossa vida, sobre o que nós realmente queremos para a nossa jornada nesse mundo. Queremos estar com Jesus, seguir os seus mandamentos, queremos alimentar a nossa fé e dar o nosso testemunho para a nossa família e para todos à nossa volta. Os corpos incorruptos são a lembrança de que Deus está vivo e que pode nos dar essa vida eterna. Mas para nós chegarmos a esta vida eterna, nós precisamos crer em Jesus. Só que crer em Jesus não é somente acreditar. Acreditar, já vai dizer a carta de Tiago, que os demônios acreditam que Deus existe. Crer em Jesus é assumir a posição de cristão, é assumir todas as decisões morais que devem ser assumidas em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Os corpos incorruptos nos lembram que tudo que nós conquistamos na terra irá perecer. Só Deus permanece. Deus é amor. Só Ele permanece. Será que realmente estamos prontos para viver em Jesus Cristo? Porque é uma grande responsabilidade. O que os corpos incorruptos dizem para você? Quantas pessoas desprezam o valor do corpo humano? E Deus está nos mostrando através desses milagres o valor do corpo humano, que, volto a dizer, é templo do Espírito Santo. Deus, na pessoa divina de Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele não se fez anjo, Ele se fez homem. Ele assumiu essa matéria, Ele assumiu essa natureza humana e nos elevou à dignidade de filhos de Deus. E hoje, neste momento, está em corpo e alma nos céus. Jesus não está somente em alma no céu, Ele ressuscitou. Assim como sua mãe, por graça de Deus, por graça do próprio Deus, subiu de corpo e alma para o céu, Jesus, pelo seu próprio poder, venceu a morte, ressuscitou e assumiu a nossa natureza humana ao ponto de ter um corpo ressuscitado, um corpo humano na Jerusalém celestial nesse momento. Por isso Deus mostra a importância que Ele dá ao nosso corpo, aos corpos, através do milagre dos corpos incorruptos. Deus é tão humilde e simples que
Não precisamos de grandes homilias, de grandes pregações, de grandes textos para entender que Ele, para nos amar, deu o que Ele tinha de mais precioso para nós, que era a sua própria vida, e se entregou por nós na cruz. É muito simples. O amor de Deus consiste simplesmente em dar a vida por cada um de nós, dar à pessoa amada aquilo que Ele tem de maior valor, que é a sua própria vida. Diante de tanta graça, de tanto amor que Deus nos concede, através da vida que Ele nos dá, através desses sinais maravilhosos que Ele nos concede, que nós possamos nesse vídeo terminar com essa reflexão. O quanto nós valorizamos o corpo humano, o corpo que Deus nos deu, que deve ser templo do Espírito Santo. Bem, gente, muito obrigado. Desculpe alguma coisa. Peço que vocês deem aquele like para que o vídeo possa ser visualizado por outras pessoas. Dessa forma, vocês evangelizam e participam dessa grande rede de evangelização. E eu peço que vocês deem aquela força também e se inscrevam no canal, para que nós possamos ser uma grande família, possamos trocar essas grandes graças que Deus nos concede, alimentando a nossa fé. Muito obrigado, até o próximo vídeo.